Olá, eu me chamo Thales Alexandre Kugler Marim, sou professor de Geografia. Sétimo ano, vamos dar início à nossa aula? Para a gente começar, eu separei aqui duas imagens. Eu gostaria que vocês olhassem bem para essas imagens e pensassem se aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, a gente consegue ver imagens como essa. Ou seja, será que aqui na nossa região nós temos bastante ou pouca atividade agropecuária? Então a gente vai falar sobre o que é agropecuária hoje e vamos falar de práticas sustentáveis na agropecuária, o que são e se são importantes. Para a gente começar a entender sobre o que é agropecuária, a gente tem que entender que existem algumas principais atividades. Entre três principais atividades que eu separei hoje, nós temos a agricultura, a pecuária e as atividades extrativistas. A atividade extrativista é tudo aquilo que é retirado da natureza. Por exemplo, o pinhão. O pinhão, que a gente come muito agora na época do inverno, de festa junina, né? São pessoas que vão até a natureza, retiram o fruto, o pinhão, e trazem para comercializar. Isso é uma atividade extrativista, que é preciso ser feito com sustentabilidade, ou seja, com respeito e cuidado com a natureza. Nós temos também a pecuária. A pecuária ela é a produção ou a criação animal. Entre as principais criações animais da pecuária no nosso país, nós temos aqui o frango, em valor de produção, está em primeiro lugar, a carne do boi e a criação de vacas, né, também para a produção de leite, e aqui o porco em terceiro lugar. Então, eu gostaria que vocês pensassem aqui na nossa região, principalmente aqui nos nossos vizinhos, né, Carambeí, Castro, nós temos uma grande produção de laticínios, uma produção grande de leite, né? Então, olha aqui, a nossa região ajudando bastante nessa produção nacional de boi e de vaca, né? Nós temos uma região bem rica na área de pecuária aqui. A arte de cultivar, já ouviu falar sobre isso? A arte de cultivar ela é também conhecida como agricultura, ou seja, é o cultivo do solo, da terra, para que se extraia produtos dele, né? E isso é feito através de procedimentos, métodos e técnicas, né? Para que se extraia o máximo de produção desse cultivo, desse manejo da terra. Aqui no Brasil, entre as principais produções na agricultura, nós temos a soja, o grão de milho, a cana-de-açúcar, e eu chamo a atenção de vocês aqui para a nossa região, ou seja, para o nosso estado do Paraná, nós somos muito fortes na agricultura, principalmente então na produção de soja e de milho. Nós somos uma região muito forte nessa produção. Quando a gente fala de agricultura, nós temos que falar de sistemas agrícolas que são dois. O primeiro deles é a agricultura intensiva, ou seja, é aquela produção, aquele cultivo da terra feito em grandes extensões de terra, ou seja, em latifúndios, grandes extensões de terra. Também é feito rotação de cultivos, ou seja, um ano se produz o milho, no outro a soja, para que se tenha sempre os nutrientes e minerais necessários na terra para uma boa produção. Seleção de sementes e espécies, né, as melhores espécies, até mesmo aquelas espécies modificadas lá em laboratório, né, conhecidas como transgênicas, ou seja, para que deem um máximo de produção. É uma atividade mecanizada, com grandes máquinas agrícolas, né, e também é caracterizada pela mão de obra qualificada, com técnicos, agrônomos, pessoas que estudam aquela terra para extrair o máximo de produção dela. E em contrapartida nós temos a agricultura extensiva, que é feita em pequenas extensões de terra, produtividade então é mais baixa, são técnicas mais simples de manejo desse solo, de cultivo, né? E essa mão de obra muitas vezes é aquela mão de obra não qualificada, muitas vezes são famílias, né? Também são importantes, a gente chama de agricultura familiar, que são famílias ali que têm seu pedaço de terra e produzem e vendem aquela sua produção. A agricultura extensiva ela é importante também em dois aspectos. Ela, se utilizada agrotóxicos, né, veneno nessa produção, muitas vezes é feita da forma errada e acaba que esse agrotóxico ele pode até fazer a contaminação do solo, a contaminação até da água.
Por outro lado, a agricultura extensiva também tem sido importante na agricultura orgânica, a produção de alimentos sem agrotóxico. E isso é muito importante, ou seja, é uma técnica, é uma prática sustentável que cuida do meio ambiente. Agropecuária e meio ambiente são duas palavras que não tem como falar de uma sem falar da outra. Então, entre os problemas de contaminação, os problemas que a agropecuária traz ao meio ambiente, eu queria falar primeiramente da contaminação da água. Por exemplo, olhem essa foto, nós temos aqui um trator pulverizando veneno, ou seja, o agrotóxico, na produção aqui no cultivo, né? Nessa plantação que está num terreno de declive. O que vai acontecer quando chover? Todo esse veneno aqui vai ser diluído junto com a água da chuva, vai escoar e vai vir para onde? Olha aqui, nós temos aqui um rio. Então a água desse rio ela será contaminada pelo agrotóxico, pelo veneno que é colocado na plantação. Também esse agrotóxico pode penetrar na terra, se ele for uma terra, né, um terreno ali de solo poroso, arenoso, né, permeável, e pode até chegar a contaminar aquela água que está lá embaixo, aquela água que está lá no lençol freático. Outro grande problema é a erosão, que acontece e pode tirar uma boa área de cultivo. Eu vi recentemente um estudo que diz que 23% das terras de cultivo do mundo são atingidas pela erosão, ou seja, 23% de perda de produção, ou seja, e também é um problema ambiental, né? Imagine se às vezes tem residências próximos a essa área de cultivo, isso aqui pode até atingir as áreas de residência, né? Outro problema é uma utilização de máquinas agrícolas que pelo peso pode ir compactando a terra. As plantas precisam de uma terra que ela tenha força para que as raízes possam crescer. E essas raízes precisam crescer para que a planta ela se desenvolva de forma plena, ou seja, dê o máximo de produção. Se nós temos um terreno compactado, a raiz ela não desenvolve e automaticamente a planta não desenvolve tanto também. Então você perde produção. Então é importante que a gente pense que nós precisamos utilizar a água da forma correta, porque mais da metade da água utilizada pelo homem é utilizada na agricultura. Então nós precisamos utilizar de forma sustentável, pensando no meio ambiente, para que não falte água. Nós também precisamos reduzir o desmatamento, principalmente quando se fala da pecuária. Vocês já devem ter visto na televisão, que desmatam áreas de floresta para que tenha pasto para a criação de gado. Nós precisamos do gado, precisamos de alimento, mas nós também precisamos da natureza. Então, precisamos de técnicas sustentáveis para que nós consigamos fazer tanto a produção de alimento quanto cuidar do meio ambiente. Para que a gente finalize a nossa aula, vamos fazer uma atividade. Eu gostaria que vocês pudessem se dividir em grupos com 4 alunos e respondam essa pergunta aqui. Você acha necessário o uso de práticas sustentáveis na agropecuária? Vocês vão ter 15 minutos para discutir entre vocês e responder essa pergunta. E vão fazer então um texto para nós de 3 a 5 linhas dentro desses 15 minutos. No finalzinho da aula eu vou escolher 2 grupos entre vocês que vão apresentar o seu texto e a gente vai discutir e fazer uma revisão dos assuntos dessa aula, perfeito? Vejo vocês na atividade.